Olá, muito boa tarde. Identidade e Pacto num Mundo Global foi o tema que marcou a reflexão do 2º Congresso Nacional de Escolas Católicas, que decorreu em Fátima. É um momento de partilha, cujas conclusões vamos analisar com o professor Alfredo Teixeira, que está connosco. Mas antes disso, a reportagem do essencial que marcou este encontro. A identidade da escola católica é o seu maior recurso em tempos de incerteza. Reflexão saída do 2º Congresso da APEC. Há 21 anos que a Associação Portuguesa de Escolas Católicas não se reunia em congresso. Aconteceu agora em Fátima e com o tema Identidade e Pacto no Mundo Global. O Pacto Educativo Global, proposto pelo Papa Francisco, alinhou uma reflexão que destacou os diversos protagonistas da educação. Os professores, certamente, mas desde logo a família. En España se dice que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Nosotros decimos quien tiene una familia normal, tiene un tesoro. Porque la familia es lo único que puede salvar a la sociedad. La familia siempre permanece, siempre estará ahí. La familia es la única institución que puede salvar la sociedad porque es la única institución donde realmente cada individuo llega a ser persona. Y es el único sitio donde realmente a cada persona se le quiere por lo que es, no por lo que hace, que es el valor que se nos da en la sociedad. Este casal, autor de diversas obras sobre educação, alerta para o empobrecimento emocional, consequência da linguagem digital. El problema que tienen las pantallas es que acortan lo que es la vida emocional de una persona, ¿no? El poner una pantalla. Entonces los emojis hacen que no puedas expresar todo lo que sientes. Los sentimientos son mucho más importantes y mayores que lo que tú puedes expresar en un emoji. Los padres y el colegio lo que tienen que enseñar es esa forma de intentar expresar los sentimientos, las emociones, para que no se queden enclaustradas en lo que es una pantalla. Este congresso facilitou a partilha e o conhecimento mútuo do que cada escola vai pondo em prática e também a relevância que vai dando ao Pacto Educativo Global. Muitas vezes já existem estas ações, não damos o significado às ações que vamos fazendo e eu penso que isto também nos permite estarmos mais atentos, ou seja, muito do cuidado que nós temos do acolhimento, a preocupação com os jovens, muitos destes 7 pontos que fala o Pacto, nós vamos-nos fazendo, só que fazemos na rotina do dia-a-dia. E, portanto, se calhar agora vamos olhar para isto com mais intencionalidade e se calhar colocar uns nomes ou alguns nomes em algumas ações que vamos realizando lá no externato. Uma proposta para enriquecer o processo educativo que vai cativando e envolvendo os docentes. Sim, eu acho que existe um compromisso da parte dos professores, eu penso lá do externato e de todas as escolas católicas, e algumas até se calhar que não são católicas, com esta preocupação e para esta resposta social que o Papa Francisco vai colocando e nos vai pondo à frente, e que eu penso que são necessidades e problemas que são transversais, não só às escolas católicas, mas ao mundo de hoje. Ainda assim, é importante continuar a dinamizar esta abordagem educativa pensada pelo Papa Francisco. Eu acho que ainda há algum desconhecimento ou alguma falta de reflexão deste pacto. Mais falta de reflexão do que desconhecimento, porque hoje em dia a informação é tão global, mas sobretudo acho que o Congresso nos faz com que nós saiamos daqui muito motivados e decididos a levar isto para as nossas escolas, para os nossos alunos e para as famílias dos nossos alunos e, sobretudo, também para os nossos educadores. Em foco neste congresso da APEC esteve a especificidade da Escola Católica, um encontro cujo presidente da associação sintetiza em 3 prioridades. Um reforço em nós, nas nossas escolas católicas, da importância de pensarmos a nossa identidade e de a trabalharmos mesmo, quer nos projetos de cada um, quer naquilo que é este nosso estar em comunhão da APEC. Por outro lado, acho que trouxe, eu vou dizer uma coisa talvez não muito popular, mas trouxe notícia para muitos de um pacto que desconheciam, do Pacto Educativo Global.
e que esse pacto trouxe também para eles um desafio, que é, nós não conhecíamos isto, ouvimos pouco falar disto, ou já tínhamos ouvido falar, mas não percebíamos na substância o que é que ele podia ser, e isso vai-lhes trazer também dinamismo para trabalharem o pacto onde for, nas suas escolas, entre escolas, localmente, com o meio. E em terceiro lugar, eu acho que este congresso pode trazer-nos, devo dizer-vos, deve trazer-nos, imperativamente é-nos trazer aquilo que é o grande desafio, que é trabalharmos mais em conjunto. Pelas sessões passou também a voz dos jovens, dos alunos destas escolas que as definem como estruturantes da sua forma de estar no mundo. A escola católica, para mim, é o ensino mais integral que me podia ter sido proporcionado. Tem uma faceta educacional, como é intrínseco em todos os modelos educativos, mas depois temos uma faceta muito pessoal e social, não só as questões da cooperação, do espírito ativo, da participação ativa, mas também toda a parte da solidariedade, do amor fraterno, que são os valores da religião católica e que estão presentes inequivocamente na educação católica. Perante os problemas que ensombram a atualidade, a esperança não desaparece da atitude dos jovens, mesmo quando confrontados com esse fluxo de imigração que os leva a partir para outros países. Eu acho que o que se tem que fazer não é tanto perceber daquilo que os jovens estão a fugir, mas antes o que é que eles estão a correr em direção a. E eu acho que tem muito a ver com isso. Não gosto da ideia de que Portugal está nas franjas da Europa e das sociedades, mas sinto que se calhar podíamos olhar para os outros países e com um espírito de abertura e perceber que inspirações é que podemos retirar de outras culturas que conseguem prender os jovens, se calhar, melhor do que nós. Acho que há aqui problemas que têm que ser adressados. Temos o caso, lá está, da economia, dos salários justos, do reconhecimento do trabalho, das condições de trabalho, porque a maior parte dos jovens não emigra apenas por causa da questão salarial. Temos também a conciliação entre o trabalho e a vida familiar, as condições de trabalho, o acesso a um plano de saúde adequado. Portanto, acho que todas estas questões, e se os jovens se envolvem o suficiente, eu acho que quando lhes é dar a iniciativa e a oportunidade de poderem participar, eu acho que sim, mas com certeza que poderíamos fazer mais, e chamem os jovens, porque eles estamos mesmo prontos a cooperar. Para isso, contribui também a reflexão e o treino para atitudes críticas perante a realidade que são estimuladas pela Escola Católica. Este congresso foi organizado numa parceria entre a APEC e o Secretariado Nacional da Educação Cristã, que destaca a identidade e presença da Igreja assumida, que só valoriza estes projetos educativos. Eu costumo dizer, é como uma espécie de um baú, que nós sabemos que existe, está lá, que nos socorremos em momentos de necessidade e de emergência. Os atuais momentos são momentos emergentes. O Papa Francisco está-nos sempre a dizer que nós vivemos numa sociedade de emergência. E é exatamente isso que as escolas católicas, ao radicarem a sua missão na sua identidade, e a identidade nunca é exclusiva, é sempre inclusiva. A minha escola, quando é uma escola católica de verdadeira, não é para se fechar, antes pelo contrário, é para se abrir. Só quando sei bem quem sou e qual é a minha missão, eu torno-me alguém que abre os portões, abre as portas, abre as janelas da minha casa e, neste caso, da escola. A Escola Católica assume-se como realidade educativa aberta ao mundo e disponível para cooperar com o Estado e com a escola pública. O que nós esperamos, antes das condições financeiras, é alguma estabilidade. A nível de professores, a nível de condições, alguma estabilidade. Em segundo lugar, o reconhecimento pelo trabalho que é feito, evidentemente com as compensações que forem acordadas e que forem justas. Até porque, digamos, tendo em conta os milhares de estudantes e professores que fazem parte das escolas católicas, e isso representa um grande benefício para o Estado. Portanto, não se trata aqui de qualquer privilégio, trata-se apenas aqui de diálogo, reconhecimento e de parcerias que sejam justas e positivas para todos, para a sociedade no fundo. 2 dias de reflexão num congresso do qual se espera continuidade. O anterior tinha sido há 21 anos. O próximo não tem data definida, mas os 30 anos da APEC, que se celebram daqui a 5 anos, podem ser a ocasião propícia.
Um momento que reuniu em Fátima 350 representantes de projetos educativos que são identidade de diversas escolas católicas, de norte a sul. O professor Alfredo Teixeira é docente da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e participou no final destes trabalhos, abordando algumas questões emergentes que saíram deste encontro. Muito boa tarde, professor Alfredo Teixeira. Na realidade, a educação, e no caso no específico do ensino das escolas católicas, carrega consigo uma matriz também de valores, de evangelho, de identidade também, de marca cristã. E ali o desafio era um bocadinho a transmissão, não é, destes conceitos. Ao fim e ao cabo, num mundo onde os referenciais também vão mudando muito e os alunos que frequentam tantas vezes as escolas católicas também não têm este respaldo familiar de vida de caminhada em igreja. E isso abre um desafio muito concreto a estas escolas. Sim, é de facto um grande desafio para estas escolas. O Congresso juntou-se em torno de duas palavras que de alguma maneira orientaram a reflexão de todos os participantes: identidade e pacto, obviamente evocando o Pacto Educativo Global que atualmente inspira as instituições educativas católicas e que, a partir da intuição do Papa Francisco, se propõe também como um território de diálogo com outras culturas educativas, não apenas especificamente católicas. E eu diria que essas duas palavras, de alguma forma, têm uma relação direta com a questão que colocava. O cardeal José Tolentino Mendonça, que abriu os trabalhos com uma pequena comunicação, enfim, gravada, fazia uma pergunta que me parece importante e que eu diria que foi, de alguma forma, orientadora na reflexão durante os trabalhos, que é, bom, queremos saber quem somos, mas para quê? Enfim, o que significa atribuir este rótulo de católico à identidade de um projeto educativo? E ele enuncia uma resposta que me parece muito fecunda, uma resposta muito simples. Nós queremos saber quem somos para dialogar. E talvez neste momento as escolas católicas estejam a reconstruir-se, já não apenas na lógica que foi muito importante historicamente de afirmar a liberdade de educação, de afirmar de facto o seu lugar próprio, específico, a sua autonomia na construção de projetos educativos, mas também numa outra dimensão que é, enfim, perante aquilo que é o desafio que é educar hoje, como é que de facto esta matriz católica habita o ato educativo. E, portanto, que contributo para a sociedade, para a cidadania, não é? Para o mundo que habitamos, que contributo esta educação católica pode dar. Portanto, esta dimensão de voltar para fora pareceu-me um aspecto muito interessante. Não podem ser redutos fechados, projetos educativos circunscritos ao espaço daquele colégio em concreto, até porque a matéria educativa está hoje na ordem do dia, até por dificuldades diversas, da escassez de professores, de estabilidade no emprego, e a educação é crucial, é crítica para a qualidade também social de um país. É importante que a Escola Católica, lá está, falou do diálogo, a diálogo com os outros projetos educativos, que às vezes estão do outro lado da rua. Sim, eu diria que a escola tem que voltar a ser, de alguma maneira, um lugar político neste sentido, de construção de pessoas que são capazes de viver com os outros, porque, de alguma maneira, o aprofundamento atual das democracias depende disso. E, nesse sentido, as escolas católicas transportam um património. Talvez, desse ponto de vista, a escola católica se possa distinguir por ter esta dimensão carismática. Não se trata apenas de organizar um processo de circulação de informação, uma escola informacional. Trata-se, de facto, de uma escola que transporta uma cultura. E estas escolas, em muitos casos, enfrentam neste momento também dificuldades. Lembremos que algumas delas, por exemplo, são tuteladas por institutos religiosos que tiveram na sua fundação verdadeiros profetas da educação, ou seja, que tiveram intuições muito fortes para responder a necessidades do seu tempo,
E estas escolas, neste momento, estão numa fase de transferência, ou seja, grande parte das responsabilidades que estavam distribuídas por membros desses institutos religiosos agora estão a ser transferidas para outros atores. E este processo de transferência, que é, de alguma maneira, um momento de crise, não é? Porque, de alguma forma, a instituição já não consegue reproduzir-se como antes se reproduziu, mas os momentos de crise podem ser criativos. E, portanto, desse ponto de vista, o grande desafio é perceber como é que, por um lado, essa tradição, não é? Esse fulcro carismático que deu sentido e inovador àquele projeto, pode agora, em circunstâncias diferentes, com outros atores, recolocar-se. E, portanto, como é que essa tradição pode continuar a ser uma língua viva e não uma língua morta? Com o desafio acrescido de que a comunidade educativa, por vezes, carrega consigo até, e acho que o referiu nas palavras que preferiu nesse congresso, carregam consigo alguma iliteracia no que toca à matriz cristã da realidade, não é? Sim, de facto, aqueles que vivem a escola católica, neste momento, pertencem à sociedade portuguesa e têm as características próprias da sociedade portuguesa. Uma sociedade culturalmente católica, ou seja, muito marcada, de facto, por esta memória, mas, em todo o caso, em muitas circunstâncias, o catolicismo é uma referência, mas uma referência que, porventura, já não é preenchida com um reconhecimento claro daquilo que são os valores, as narrativas, os símbolos que a preenche. E, nesse sentido, de alguma maneira, um projeto educativo numa escola católica hoje tem que ser um projeto que pensa a educação a partir de todos os seus atores. O que é que todos os atores precisam? Professores, um lugar de criação de cultura. Exatamente, professores, famílias. É claro que sabemos que, em muitos casos, as razões pelas quais uma família pode escolher uma escola católica podem não ser imediatamente as razões que dizem respeito a essa identidade católica. Podem ser razões de segurança, podem ser razões relativas à qualidade ou às expectativas da qualidade do ensino, mas esse pode ser um lugar de encontro. E diríamos que, para muitos adolescentes hoje, o único lugar de encontro, confronto com a mensagem cristã viva, às vezes pode ser a escola católica. Portanto, é uma grande oportunidade. É verdade, é uma grande oportunidade de trazer para a cultura dos adolescentes aquilo que é a força transformadora da própria memória cristã. Muito bem, Alfredo Teixeira, muito obrigado por esta partilha também da riqueza toda que aconteceu neste segundo congresso da APEC. Tempo ainda para olharmos o outro tema da atualidade religiosa. Começaram os trabalhos da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, com o tema da proteção de menores na agenda. Em causa o seguimento de um processo que passa agora pela definição das compensações financeiras a quem foi vítima. Sabemos que ninguém pode pagar ou anular os dramas do passado. Queremos que este seja um passo importante para o reconhecimento do mal que lhes foi infligido e do pedido de perdão que contribuam para sarar feridas e afirmar dignidade, contra a qual nunca alguém devia ter atentado. Esta Assembleia voltará ainda a este assunto para dar seguimento ao trabalho em curso, complementando os processos previstos para ir o mais possível ao encontro daqueles que se têm apresentado para este gesto. A questão dos abusos sexuais cometidos no seio da Igreja não pode, não deve e não terá uma volta atrás. Precisamos de manter a atenção constante ao sofrimento das vítimas e a firmeza na formação e na prevenção, bem como na clareza e determinação no tratamento de eventuais casos futuros. O percurso sinodal e as conclusões de 3 anos de trabalho foram recordados pelo Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que desafiou a Igreja a dar-lhe a atenção que merece. Este sínodo só será inútil se não receber a atenção que merece, pela leitura atenta e o conhecimento por parte da Igreja. A CEP, nomeadamente através da equipa sinodal que foi constituída, estará também empenhada nesta leitura e no processo de transformação que ela pode e deve produzir na Igreja, colaborando diretamente com as pessoas de contato nas dioceses. A situação política marcou o discurso de abertura da Assembleia Plenária, com apelo ao equilíbrio parlamentar para o bem de todos.
Em Portugal, os últimos meses acentuaram a polarização política imprópria para regimes democráticos e que parece esquecer as conquistas que mudaram o rumo da história de Portugal há 50 anos. O equilíbrio parlamentar só tem sentido se for agente de dignificação da política, e as mulheres e homens que ocupam as cadeiras de poder não podem defraudar os cidadãos e as cidadãs que os elegeram para contribuir para o bem de todos, com a dignidade de cada vida e a afirmação de projetos que são garantia de um futuro melhor para toda a sociedade. A situação de guerra em muitas geografias do mundo motivaram também apelos à paz, seguindo as palavras do Papa Francisco. Na Ucrânia, em Gaza, no Líbano, bem como em tantas outras geografias do mundo, como o Iémen, o Sudão e muitos outros, sucedem-se conflitos que nos comovem com o seu séquito de miséria, fome, doença e destruição, que conduzem à perda dramática de vidas humanas, especialmente de anciãos, mulheres e crianças, indefesas e inocentes, que constituem a maior parte das vítimas deste desvario. A situação desastrosa que se vive em Gaza merece especial atenção e solidariedade. Continuamos a afirmar a necessidade da libertação de todos os reféns e o respeito pelas populações que estão a ser tratadas em transgressão de todos os princípios e acordos internacionais, bem como dos valores mais elementares da humanidade, causando dezenas de milhares de mortos e um número muito maior de feridos, sendo 70% destas vítimas mulheres e crianças. Pode-se ser um ser humano e esquecer tanta brutalidade? Nesta Assembleia teremos também em cima da mesa o estudo de modos concretos para ir ao encontro de quem tanto está a sofrer. E chegamos assim ao final deste nosso espaço. Obrigado pela sua atenção e contamos consigo amanhã à mesma hora. Tenham uma boa tarde. Até amanhã.